E aí, dentro da ayahuasca, quando eu realmente consagrei e entrei na força da conexão com o superior, eu era desse tamanho assim, ó. E o meu corpo pesava. Porque eu olhava para baixo, eu me via ali, e eu queria caminhar, e esse corpo pesa dentro da energia que nós temos, que é gigante, é expansiva, ela expande mesmo. E aí eu falei, nossa, que coisa de louco. Até então eu não tinha contato com nada além da Umbanda e tal. Nesse dia, nós estávamos ancorados nas energias hindus. Shiva, Kali, Ganesha, tal. Era isso que estava ancorado. E aí, quando eu entrei na força, que a gente chama força maior, eu fechei os olhos, né? Porque você fecha o olho, você tá na energia. Se você abre o olho, você tá aqui. Então, não é uma... As pessoas falam, mas isso daí dá brisa e tal. Não. Ela é enteógena. É para você olhar para dentro de você, para tua cura, pro teu Deus. Porque se nós somos centelhas divinas, nós somos um pedacinho de Deus, né? Eu sou Deus, você é Deus, ele é Deus. Todo mundo aqui é Deus, né? Sim. Então, quando a gente se une para falar, isso está na Bíblia, né? Onde tem 2 ou mais pessoas falando sobre mim, eu estarei. Então, ele está o tempo inteiro quando a gente fala, né? E aí, quando eu fechei os olhos pela segunda vez, eu vi a minha amiga, né, sentada num tigre branco, com 2 chicotes assim, ela fez tchá, a hora que ela fez tchá no chão, fogo. Aí eu abri o olho assim, eu falei, ué, e a minha amiga sentada na minha frente ali, de verdade. Aí eu falei, Kali? Aí eu fechei o olho, aí veio na minha frente assim, ela, eu falei assim, mas se você é Kali, por que você tá com a cabeça da Madevi? Porque foi ela que me apresentou para você. Aí fez tuf, e aí apareceu ela, Kali mesmo. E aí ela falou assim, se você quer curar os seus egos, me dê as suas cabeças. E ali ela foi cortando alguns egos que eu fui curando dali. Então a minha cabeça ia caindo no chão. Então era uma coisa muito louca. Tudo que eu pensava ali... Psicodélico, né? É. E aí... Lembra o filme do The Wall, né? Do Pink Floyd, a hora das... assim, uma coisa muito louca, né? Aí passou esse episódio, a hora que passou... Sabe quando dá vírus no computador? Sim. Que fica aquelas telas do Windows. Isso veio pra mim em mandalas. Milhares. Ao mesmo... Mas assim, uma atrás da outra. E é isso que eu ainda vejo. Tá. Então, às vezes, eu entro em algum lugar e eu olho e falo... eu vi isso. Que são esses símbolos. E aí, eu falei assim, ok. Nós estávamos em São Paulo. Numa mansão em São Paulo. Aí eu fechei o olho de novo. No que eu fechei o olho, o pássaro lá fora começou a falar comigo. Pi, 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 pi. Eu falava, mas peraí. A gente tá falando de espiritualidade. Pi. Eu falei... Pi, assim? Pi. E não é o quê? Pipi. Falei, ué, não é possível. Tá falando comigo? Pi. Né? Eu falava, gente, não é possível. Aí eu fazia perguntas e ele fazia ou piu ou piu-piu. Falei, não é possível. Aí começou a tocar uma música de caboclo. Falei, ué, não tô entendendo. Mudou a espiritualidade aqui, pi. Falei, tá. Tipo, você é um orixá? Pi. Falei, meu Deus! Aí eu fui perguntando, você é algum? Pipi. Você é Oxum? Pipi. Você é Oxóssi? Pi. É Oxóssi? Pi. Eu falei, então me prova. A hora que eu falei, me prova, ele veio na minha frente, assim, e entrou no meu coração. Eu nunca senti tanto amor na vida como eu senti aquele dia. Eu senti ele entrando no meu coração e expandindo em mim mesmo. Ah, arrepia.
E ali eu chorei. Chorei, agradeci. E aí, nesse dia, meu filho também estava nessa consagração. E ele, a hora que eu abri o olho e olhei para o lado, ele estava em posição fetal. Como se ele tivesse amarrado. E aí eu levantei. A hora que eu levantei e fui lá fora para falar com o pássaro, que estava pipipi, aí nisso veio o caboclo que trabalha comigo. Aí eu falei, ué, que estranho. Aí eu falei, mas é o senhor mesmo? Aí ele fez, sou eu, mas eu não venho do jeito que você quer que eu venha. Eu venho desse jeito. Aí ele mostrou a forma que ele chega na Terra, né? Eu falei, caraca. Aí eu chorei mais uma vez. Aí ele falou, agora você vai pegar essa espada, São Miguel Arcanjo, e vai libertar o seu filho. Com a minha mão, fui lá e tirei. Aí eu passei nas costas dele, assim, a hora que eu passei, ele... É como se ele tivesse liberto de algo que eu não sei o que é. Né? E ali ele começou o processo dele sozinho também. Então, são coisas que às vezes a gente fala... tem tantas pessoas que vão lá e consagram sem saber se podem ou não, porque ela é enteógena? É. Porém, para você ter um contato com ela, precisa saber se você não tem nenhuma propensão a uma esquizofrenia ou qualquer outro tipo de problema neurológico, porque isso pode mexer? Pode, porque ela descalcifica a nossa pineal, que é calcificada. O que é a nossa pineal? Que ela está aqui, junto aqui em cima do nosso coronário, entra aqui pelo nariz, ela tem aquela junção, essa bolinha aqui é a pineal. Se a gente descalcifica, a gente tem noção de tudo que acontece fora desse mundo de Maia que a gente vive, né? Então, essa é a função da ayahuasca.